no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O capítulo, amados, é o capítulo 4. Mateus, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 18 até o 20. Mateus, capítulo 4, o versículo 18 até o versículo 20. Vamos ler a palavra, vamos ficar atento ao que diz a palavra de Deus. Mateus 4, 18 a 20. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Que Deus coloque no nosso coração esta palavra. Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento para que alcancemos o ensino do Teu Espírito nesta noite. Abre o nosso coração, desvenda os nossos olhos espirituais, para que enxerguemos as maravilhas da Tua lei. Senhor, fala conosco. Nós pedimos assim, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amados irmãos, não tem algo mais maravilhoso do que pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma missão que alegra o coração da igreja, fortalece os crentes, dar a eles uma outra dimensão de vida espiritual. Às vezes a igreja fenece, muita gente desanimada, muita gente triste, porque a gente não saiu para pregar o Evangelho. E as oportunidades surgem. Ontem, eu estando aconselhando alguém, perguntei: você tem Jesus no coração? E ela disse: eu não tenho Jesus no coração. Então, isso vamos ter agora. Trouxe o plano de salvação para ela e ela entregou a vida a Cristo naquele momento. Então, é algo extraordinário, portas que Deus abre. Saibam que a vida cristã, ela é determinada, ela é concretizada através da obra missionária. A fé cristã está conjuntamente unida à fé missionária. Não há possibilidade da gente viver a fé cristã sem ter a prática de missões. É preciso que a gente tenha esta verdade no nosso coração. E nós estamos assim, fechando o mês, pensando nessa realidade do preparo para a obra missionária. Nós precisamos estar pronto. A cada momento surgem as oportunidades e às vezes nós deixamos passar. E a gente vai aprender nessa noite com o mestre amado, Jesus de Nazaré. Ele foi batizado, capítulo 4 de Mateus, está se referindo a algo depois do batismo de Jesus. Ele foi cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo Espírito para ser tentado no deserto. Ele estava naquela região ali da Judéia e no deserto ali próximo a Jerusalém. E a palavra diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome e aí Satanás se apresentou para tentá-lo. Então, depois da vitória sobre as tentações, Jesus voltou para Jerusalém e lá teve a notícia de que João Batista fora morto. E a gente sabe a história, como foi a morte de João Batista. Eu não vou me
trazer essa história agora. Vamos continuar. Jesus, ouvindo isso, que João Batista tinha sido morto, aí foi para Galiléia. Voltou a Galiléia e, estando em Nazaré, ele saiu exatamente de Nazaré para morar em Cafarnaum, próximo à praia, nos lados ali, vamos dizer assim, de Zebulon e Naftali, que fica próximo ao mar da Galileia, para cumprimento das Escrituras. Veja aí, capítulo 4, versículo 15. Aliás, versículo 14. Diz assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, em cumprimento desta profecia de Isaías, Jesus foi para Cafarnaum, ali Zebulon, Naftali, e aí começou a sua mensagem, a sua pregação, a sua obra, próximo ao mar da Galileia. E a sua primeira mensagem está aí, no versículo 17 desse capítulo 4, quando diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o seu ministério, em cumprimento da profecia, começou exatamente ali próximo a Zebulon e Naftali, que é Cafarnaum, sentido geral, em toda a Galileia. Então, ele começou o seu ministério nesta região, porque teria que ser cumprida as Escrituras. A luz do Evangelho clareou, primeiramente, a lei. E é nesta palavra, ou neste início do ministério de Jesus, que nós vamos viver, aliás, nós vamos ver que a concretização da fé cristã, ela se estabiliza inteiramente na fé missionária. É preciso que nós tenhamos a consciência disso. O próprio Jesus nos ensina. E o texto que nós acabamos de ler fala exatamente que ele estava caminhando nas praias da Galileia. E caminhando nas praias da Galileia, ele vai ao encontro das pessoas, ele vai pregar o Evangelho, vai chamar estes homens para segui-lo, para estar na sua presença. E é interessante, amados, as lições que nós aprendemos quando caminhamos com Jesus este passeio pelo mar da Galileia. Primeiramente, a primeira lição que nós temos, sabendo que a fé cristã, ela se desdobra ou ela se cristaliza na fé missionária, ela tem que ter em conjunto essa verdade. Para que ela seja fé cristã, a gente precisa ser propagador da palavra. Então, aprendendo a lição com o Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, Jesus Cristo, a fé cristã que se concretiza na fé missionária, exige que tenhamos a inclinação, ou obedeçamos aquilo que o Senhor está nos ensinando, para ir atrás das pessoas. Sem, na verdade, esse intento do coração, nós não teremos a possibilidade de alcançar as vidas. Às vezes a igreja, ela fica esperando as pessoas voltarem para a igreja, ou se voltarem para a igreja. Jamais isso vai acontecer. Às vezes um ou outro, por convite, vem à igreja. Mas o natural, o normal, é a igreja ir ao encontro, ir ao encalço destas pessoas. Às vezes tem gente aí perto de você. E Jesus nos dá um exemplo. Veja o versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro,
e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Eles estavam trabalhando, estavam pescando. Toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro quando criança, quase adolescente, eu ia com meu pai pescar, e a gente lançava as redes, às vezes tarrafa, às vezes as redes que a gente arrastava para trazer os peixes. É claro que essa rede aqui é diferente, é uma rede que se pesca, lança no mar e se recolhe nos barcos. Eu pescava indo cercando ali dentro d'água, às vezes com água até quase no pescoço, para tirar fora e sair trazendo peixes. Então, esta verdade de que Jesus foi ao encontro destes homens que estavam trabalhando, naquela oportunidade, Jesus encontrou o momento certo para falar a estes homens. Primeiro foi o encontro deles. Amados, as pessoas precisam primeiro nos reconhecer, saber quem nós somos. Elas não vão confiar em nós se nós não vamos até elas para conhecê-las, para saber quem são. Às vezes você vai ter oportunidade, à medida que caminha, à medida que no trabalho surgem oportunidades, para que você fale a respeito de Jesus. Eu tive uma experiência interessante, que um dia eu viajando de João Pessoa, aliás, de Campina Grande a Recife, eu ia para o seminário, estava estudando, e eu me lembro que naquela oportunidade eu sentei perto de uma senhora, e eu comecei a orar: Senhor, dai-me oportunidade para eu falar de Jesus para essa senhora, porque você tinha que ter uma oportunidade. Então o Senhor tem que abrir uma porta para que você fale a respeito de Jesus. E eu me lembro que naquela oportunidade a senhora voltou-se para mim e disse: você já crê no Senhor Jesus? Aí eu identifiquei que aquela senhora era evangélica. E a gente foi conversando a viagem inteira, né? Não deu certo naquela hora, mas depois a gente distribuiu folhetos, né? Mas é interessante como é maravilhoso quando alguém, na verdade, se converte através da mensagem que a gente leva. Realmente a festa no céu e o nosso coração se enche de prazer. Nós temos que ir ao encontro das pessoas, buscá-las como elas são, do jeito, na verdade, que elas estão. E certamente se torna efetiva a mensagem, porque o Espírito Santo vai nos orientar como devemos abordar as pessoas, como devemos conversar com elas. E, às vezes, as portas se abrem nesta conversa. Deus vai nos dando a direção de como falar. Então, Jesus, primeiramente, ele foi ao encontro das pessoas. E a fé cristã, que se cristaliza na fé missionária, os crentes devem ir em busca das pessoas, devem procurá-la. Então, Jesus Cristo, ele caminhou ao mar. Então, esta pregação do Evangelho, essa propagação do Evangelho, ela é dinâmica. Não vamos ficar de braços cruzados. Precisamos ir atrás dos pecadores. Em segundo lugar, o texto nos instrui a respeito do que falar. O que é que a gente vai falar para as pessoas? Às vezes a gente não sabe o que falar. Alguns decoram as 4 leis espirituais para falar para alguém. A outro lê um folheto e esse folheto fica decorado. Queridos, é o Espírito Santo de Deus que nos dá a palavra certa para ser aplicada no coração das pessoas. Indo atrás, em busca das pessoas, nós vamos com a intenção
de envolvê-las pela mensagem, pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então precisamos falar a palavra de Deus. Mas o que é que você vai falar? Ô pastor, o que é que eu falo quando encontro com as pessoas? Fala a palavra de Deus. Começa a introduzir devagarinho, conversando, e de repente há uma oportunidade, joga as escrituras sagradas no coração daquela pessoa, na mente dela, e Deus vai usar os meios para que você possa, na verdade, ganhá-las para Cristo. Veja o exemplo de Jesus. Versículo 19. E disse-lhes, Jesus estava falando com ele. Ele se aproximou, olhou para aquelas pessoas e conversou com Pedro e Tiago. E disse para eles, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então Jesus está dizendo para estes que eles deviam segui-lo, que eles deviam largar tudo para atender a ordem do Senhor. Mas ali, queridos, não era um homem simples, comum que estava dizendo. Ele estava dizendo é exatamente aquele que veio à terra para lavar os nossos pecados, para morrer no nosso lugar, para concretizar a obra da redenção. E ele tinha toda a autoridade. Mas você diz, e eu tenho autoridade? Tem, porque o Jesus que esteve ali em Cafarnaum, ele está conosco todos os dias, e a ele pertence toda a autoridade no céu e na terra. E ele disse, ide fazer discípulos, ou indo fazer discípulos de todas as nações. Na verdade, a ordem é fazer discípulos, não é indo. Indo determina que a igreja tem que ser dinâmica nessa propagação do evangelho. Ela tem que sair das quatro paredes. Ela tem que sair do seu enclausuramento para levar além essa palavra. Então a gente não pode ficar escondido. A gente tem que mostrar a cara. E assim dizer aquilo que Jesus disse. O que é que você tem que falar? Falar o que Jesus falou. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem. Foi isso que Jesus falou para estes dois primeiros discípulos. Esta é uma lição para nós. Depois Jesus instruiu este discípulo. Vocês lembram, Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Vamos ler lá. Mateus 16, Jesus ensinou o que era, na verdade, segui-lo, ou ir após ele. Ele convidou, vinde após mim. Foi uma ordem que ele deu. Ou segui-me, eu vos farei pescadores de homem. Depois ele trouxe a instrução, versículo 24 do capítulo 16 e versículo 25. Diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Então Jesus está convidando, ou instruindo o seu discípulo, ou melhor, instruindo o seu discípulo a respeito de como deve ser este seguir, o ir após Jesus. E ele fala primeiro que para ir após ele, é preciso negar-se a si mesmo. Então, esta negação de si mesmo determina o reconhecimento de que Jesus é o Senhor, e que Ele está no comando, Ele está na direção de todas as coisas. Então, abre mão da vida nossa para que a vida de Cristo seja implantada em nós. Esta é a mensagem. Você tem que abrir mão de tudo, da vida, do mundo, daquilo que você tem como importante para a sua vida, para seguir
a Jesus Cristo. Primeiro, negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Interessante que Jesus está falando nesse texto que a gente tem que morrer para nós mesmos, todos nós. Se nós queremos segui-lo, precisamos abrir mão da nossa própria vidinha. Às vezes a gente gosta dela, né? Da nossa vida, os prazeres do mundo, os prazeres da carne, os desejos satisfeitos apenas no pecado, naquilo que Satanás quer. E temos que abrir mão disso. Porque estes que vivem, conforme diz Paulo em capítulo 2 de Efésios, desta forma, cumprindo os desejos da carne, eles são filhos da ira. Deus está irado contra eles. Mas, quando você abre mão disso, para seguir a Cristo, você está crucificado. E Paulo também, falando na igreja de Colossos, capítulo 3, versículo 4, ele diz: vocês, porque morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, seguir a Cristo requer a morte da nossa velha natureza, para uma nova vida, para um novo nascimento, para vivermos uma vida segundo o propósito do Senhor, para que aí se concretize esta verdade do falar para as outras pessoas. Jesus mudou a minha vida. É aquele canto, né? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Paz e perdão, pois diferente hoje o meu coração. Faz muito tempo que eu cantei esse canto e esqueci o canto. Mas é isso, Jesus Cristo mudou o meu viver. Você vai dizer isso às pessoas, você é testemunha viva. E como testemunha viva, tem que apresentar também a sua vida. Agora eu vivo para Cristo. Eu sou diferente. E a sua palavra vai encontrar respaldo exatamente nos seus procedimentos, nas suas palavras. Então, queridos, a fé cristã, ela se cristaliza também nesta fé missionária. Nós temos que viver esta verdade. Primeiramente, para viver esta verdade, nós precisamos ir ao encontro das pessoas para falar a respeito de Jesus. E também, depois que encontrá-las, trazer a mensagem de salvação. A mesma que Jesus orientou e disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, quando a gente vai ao Senhor e aprende a segui-lo, aí nós somos transformados em pescadores de homens. Nós temos o exemplo de Pedro, né? Pedro se tornou um pescador de homem e na primeira mensagem, capítulo 2 de Atos, ele ganhou para Jesus quase 2.000 homens, fora as mulheres e crianças que se converteram naquela oportunidade. Então isso é extraordinário, apenas porque Pedro resolveu fazer o certo, abriu mão da sua vida, deu fim ou mortificou o seu velho homem, e aí o Espírito tomou conta da sua vida, e ele pôde trazer aquela mensagem poderosa. Amados, uma mensagem poderosa, ela só é poderosa quando ela é eficaz para a mudança de vidas. E isto só o Espírito Santo pode fazer. Porque ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Pedro foi apenas instrumento nas mãos de Deus. E é isso
que Jesus está dizendo: eu vos farei, porque é o Senhor quem faz de nós pescadores de homens. Não é porque nós temos conhecimento das Escrituras, ou temos a sapiência da teologia, da doutrina, que a gente vai ser um pescador de homem. Há muita gente doutor na lei, doutor nas Escrituras, mas que não ganhou nenhuma alma para Cristo. Não teve o privilégio de experimentar esta bênção, que é ver alguém se render aos pés de Jesus, você sendo usado pelo Espírito para trazer esta palavra. Isto é extraordinário. E o Senhor quer que a gente faça desse jeito e cumpra essa verdade. Isto só é possível, só foi possível na vida de Pedro, na vida de Tiago, na vida dos discípulos. Na nossa vida só é possível quando a gente cumpre o que diz o versículo 20. O que é que diz o versículo 20 aí? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então, queridos, os impedimentos têm que ser deixados. O Senhor tem que estar em primazia. A obra do Senhor tem que estar no nosso coração como em primeiro lugar. O próprio Jesus, em Mateus 6, está narrado lá por Mateus, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós somos tocados para falar essa verdade do Evangelho a outras pessoas, quando essa fé cristã se cristaliza na obra missionária na nossa vida, nós podemos olhar para trás e ver que abrimos mão de tudo que para os nossos olhos eram preciosos. Agora o que é precioso é aquilo que Jesus nos dá, aquilo que Jesus nos fala, aquilo que Jesus nos ordena fazer. Então é muito importante que a gente tenha esta consciência. A sua fé cristã tem sido transformada em uma fé missionária. Você tem ido a buscar as pessoas, ao encontro delas, para fazer amizade, para conversar, para encontrar uma oportunidade, a fim de falar a palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos, como igreja do Senhor, nos levantar com este propósito, com esta determinação no coração. A partir de hoje, eu quero imitar meu mestre. Eu quero ir ao encontro das pessoas. Eu quero falar aquilo que ele mandou que eu devia falar. A sua palavra. E certamente você vai ter oportunidades reais, abençoadoras, e que enriquecerão e fortalecerão o seu espírito muito mais do que apenas viver enclausurado dentro de si mesmo ou dentro de quatro paredes. O Evangelho não pode ser enclausurado. Ele precisa sair dentro de nós para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas pelo Evangelho. Então, que o Senhor nos abençoe e que a gente entenda essa verdade. A minha fé cristã precisa ser cristalizada na obra missionária. Eu preciso ser um missionário. Eu preciso propagar a verdade de Deus. Amém? Nós vamos, nesta hora, gostaria que a gente orasse. Vou fazer um trocadilho aqui. Primeiro fazer os avisos, mas vamos orar. Vamos orar, vamos baixar nossas cabeças. Vamos nos oferecer ao Senhor. Vamos dizer a Deus: Senhor, eu quero viver essa verdade. Eu quero aprendendo com o Senhor e ao encontro das pessoas. Eu quero aprendendo com o Senhor falar aquilo que o Senhor mandou falar para elas. Eu quero aprendendo com o Senhor obedecer a este mandato.